Eu sempre digo para vocês que a segurança pública é um dos calcanhares de Aquiles do Lula aqui no Brasil. Ou seja, tem poder para derrubá-lo? Calma, deixa a insegurança aumentar ainda mais e a população se revoltar com isso e depois a gente conversa. Sim, a segurança pública é capaz de derrubar um presidente. E aí, aqui na América Latina inteira, isso vem ganhando repercussão. A gente vai falar de um caso do Equador, mas merece uma observação em especial, trazendo aqui esse reflexo para o Brasil. Também vamos falar do 8 de janeiro e talvez, se der tempo, a gente ainda vai falar da Globo. Tem gente falando que a Globo vai quebrar, mas eu quero mostrar alguns dados aqui para vocês, combinado? Então seja muito bem-vindo ao nosso editorial. Se você é novo por aqui, faz tempo que eu não me apresento, sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, sou filósofo político e é um prazer sempre poder estar aqui com vocês. Vamos analisar os acontecimentos aqui no Brasil e na América do Sul, começando com isso aqui, ó. Vamos falar de segurança pública. Ontem pegou todo mundo de surpresa à noite, o Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, decretou o estado de exceção, ou seja, um estado de alerta e também um toque de recolher devido à crise na segurança pública. O Brasil está indo pelo mesmo caminho, tá? Então, só para você entender, essa matéria da Band News, eu sempre cito a fonte, o presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou estado de exceção em todo o país, devido à crise nos presídios registradas durante o fim de semana e a fuga de um chefe de um grupo criminoso condenado a 34 anos de prisão. Muito perigoso o chefe criminoso. Em mensagem publicada nas redes sociais, Noboa disse que a medida foi tomada para que as Forças Armadas possam dar apoio à Polícia Nacional na segurança interna. O estado de exceção vai permanecer em vigor por 60 dias a partir dessa segunda-feira e contará com um toque de recolher. Entre as 11 horas da noite e 5 horas da manhã, apenas serviços considerados essenciais, como saúde, emergência e segurança, imprensa e deslocamento a aeroportos, por exemplo, vão estar isentos da proibição de circular. Vamos lá. O líder do Equador, o presidente, falou que vem tomando essas medidas porque ele vai enfrentar, bater de frente com o crime organizado lá no Equador. E aí a gente tem que chamar a atenção para alguns pontos aqui, né? O Daniel Noboa, ele acabou de ser eleito, agora em novembro que ele entrou na presidência. E aí ele é uma incógnita, por quê? Porque ele se declara de centro-esquerda, ele não se declara de direita. Por quê? Porque ele não quer pegar a pecha de tanto tempo da esquerda equatoriana batendo na direita, dizendo que a direita é o bicho-papão. Ele não quis se apresentar como direita. Mas a esquerda lá do Equador, a esquerda antiga do Equador, acusa ele de ser meio de direita. E aí tem um detalhe, ele nem equatoriano ele é. Ele é americano, o cara nasceu em Miami, tem dupla cidadania, mas foi eleito o presidente do Equador e ele tem um detalhe interessante que ele é filho de um dos maiores empresários do Equador. E aí ele apanha muito da esquerda, a esquerda raiz, a esquerda mais radical do Equador. Só que tem um detalhe, ele vem tentando implementar no Equador uma ideia meio, vamos dizer assim, meio Nayib Bukele. E eu vejo que essa onda está começando a pegar aqui na América do Sul. Está começando a acontecer uma onda de, eu vou combater a criminalidade. Está acontecendo com o Milei na Argentina, que veio e falou, eu vou enfrentar. E agora o Equador também, com essa nova ação agora, ele fez a promessa de enfrentar a criminalidade com punhos de ferro. Aqui no Brasil, o aumento da criminalidade está explodindo. E aí há uma pressão muito grande, principalmente com essas saidinhas, morte de policial, morte de pessoas, uma revolta muito grande contra a esquerda por causa da criminalidade. E isso pode ser uma nova onda que esteja alcançando aí a América do Sul. Pois bem, vamos partir agora para Brasil, né? Vamos falar de Brasil, atos do dia 8 de janeiro? Ainda, esse assunto é chato demais, mas a gente precisa falar sobre ele. E vamos começar com essa matéria do Terra aqui, que me deixou impressionado. Eu me tornei fã do fotógrafo do Lula. Você vai entender o porquê. O fotógrafo foi a primeira pessoa a avisar Lula sobre os atos golpistas. O Ricardo Stucker, fotógrafo oficial da Presidência da República, mostrou imagens da invasão no DF para o presidente. Então,
o fotógrafo do presidente chegou e falou: Presidente, você não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. O Dino não sabe de nada. O G. Dias não sabe de nada. Quem sabe é só o Bolsonaro, o general Heleno, o Anderson Torres e o Ibanez. Mas você não sabe de nada. Olha só a foto do povo invadindo Brasília. É impressionante, não é? É impressionante como que um presidente da República que tem a BIM, tem a Força Nacional, tem o Ministério da Justiça ao seu lado, tem mecanismos de troca de informações com a Polícia Federal, tem a Polícia Federal contigo, troca de informações da Polícia Federal com a Polícia do Distrito Federal, tem informações com a Agência Nacional de Transportes, que freta um ônibus, tudo isso é declarado para os sistemas de segurança, tem tudo isso, mas ninguém se compara ao fotógrafo do Lula que avisou o Lula que aquilo estava acontecendo. É impressionante. O Brasil tem uma horda de prodígios que conseguem fazer coisas que nem o grupo mais especializado de inteligência consegue. Você não ficou admirado? Vai me dizer que você não ficou fã agora do fotógrafo do Lula, ainda mais depois dessa. Pois é, gente, a gente sabe que estão criando uma horda fantasiosa, um monte de roteiros para atingir a cabeça daqueles menos pensantes, daqueles mais incautos, que acreditam em qualquer baboseira que a mídia conta. Então, assim, realmente eu fiz uma ironia muito grande aqui, mas esse tipo de discursinho, esse tipo de narrativa, a esquerda é boa nisso, tá? Vai ter gente que vai acreditar e vai falar, nossa, a Janja que impediu a GLO e hoje nós temos o presidente Lula porque a Janja impediu. Nossa, foi o fotógrafo do Lula que contou pro Lula, que maravilha. E aí essas pessoas esquecem de ABIN, Polícia Federal e tudo isso. Então, sabe, é uma narrativa bem capenga, né? Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo, citando aqui o discurso do Alexandre de Moraes. Um discurso perigoso, tá? Porque criticar o apaziguamento, e eu acho que é o caminho errado. Moraes critica política de apaziguamento e defende regulação de redes sociais em evento do 8 de janeiro. Sabe, esse discurso das redes sociais aí, não tenha dúvidas que é questão de dias ou meses para PL das fake news ou PL da censura ser aprovada. Quando o sistema quer, o sistema faz. Não adianta que todo poder emana do sistema. E o exército por meio de representantes que enganam o povo ou burlando a Constituição. É o novo artigo 1º da Constituição. Porque quando o sistema quer, ele faz. Então, não pense que o povo tem todo o poder. Não tem, não. Não tem, não. É o sistema que manda. Então, eles vão tentar regular as redes sociais e vão conseguir. Isso é fato. E aí, outra crítica aqui é a questão política do apaziguamento, meu amigo. O discurso do cara que diz defensor da democracia é que ia apaziguar, que ia acalmar, que ia trazer uma estabilidade. E aí o cara chega com políticas totalmente contrassenso do que aquilo da maioria da população aprova. Quer um desafio? Bom, faz um plebiscito perguntando, ou uma enquete, melhor, uma enquete, perguntando se o povo aprova a invasão de terra do MST. Faz um plebiscito perguntando se o povo aprova o aborto, a liberação de drogas. E aí você vai ter a resposta. Uma pesquisa acabou de sair perguntando se acham que o 8 de janeiro foi golpe. Sabe qual foi a resposta? Não. 18% acha que foi. O resto acha que é só narrativa, balela do governo. Pois é. Mas aí o discurso é acabar com a política do apaziguamento. O que me chamou a atenção foi uma publicação da oposição, do Carlos Jordi. E eu digo que hoje, para falar essas palavras em relação a Lula, a Alexandre de Moraes, tem que ter muita coragem. O Carlos Jordi escreveu o seguinte: já assisti discursos de Hitler, Mussolini e Stalin, muito mais brandos e pacíficos do que esses da democracia inabalada. E aí, para falar isso nos dias atuais, precisa sim de muita coragem. Outro que teceu críticas também aos argumentos e às falas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi o líder do PL, do principal partido de oposição, que a gente sabe que dá suas escorregadas por aí, o partido, o PL. Mas ele escreveu um texto, né, uma espécie de desabafo,
onde foi publicado tanto na rede social oficial do próprio Valdemar da Costa Neto, quanto do PL também. E diz o seguinte: o que eu penso sobre o 8 de janeiro de 2023, por Valdemar da Costa Neto. Sempre me perguntei sobre quais foram os critérios constitucionais para o julgamento das pessoas que participaram das manifestações no 8 de janeiro de 2023. Como sabem, sou veementemente contra as quebradeiras e invasões a qualquer propriedade pública ou privada, principalmente aos prédios dos três poderes. Mas depois que o ministro Alexandre de Moraes revelou que havia uma conspiração contra ele, comecei a me fazer novos questionamentos. Será que temos um ministro que queira se proteger ou talvez se promover com esse julgamento? Será que, para se defender, começou a dizer o absurdo de que os manifestantes munidos de pedaços de pau queriam dar um golpe? Que golpe? Quantos tanques de guerra tinham lá? Quantos morreram? Quem agrediu quem? Dar uma pena de 17 anos para um manifestante é justiça ou é vingança? Aliás, o general que estava lá, defendendo os prédios, também ajudou os manifestantes. Também quero enfatizar a vocês que o ministro Alexandre de Moraes, ao revelar que queriam prejudicá-lo, deixou de ser juiz e passou a ser uma parte envolvida no processo. Todos sabem que, de acordo com a nossa Constituição, quem é parte do processo não pode julgar. Ele mesmo se colocou como vítima. Então, como uma vítima, pode assumir um papel de juiz e julgar alguém. Dessa forma, fica claro que todos esses julgamentos devem ser anulados. O dia 8 de janeiro de 2023 nos revelou muita coisa, principalmente que um ministro que se assume como vítima deveria se afastar do caso, assim, e se defender. Mas, em hipótese alguma, ele deveria julgar. Então, foi a manifestação do Valdemar da Costa Neto aqui. Vários de esquerda se manifestaram, vários parlamentares de direita, parlamentares, e pasmem, de esquerda se manifestando contra o evento, dizendo que é um evento midiático, uma alucinação, dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe. E eu estou citando nomes como o ex-ministro do Lula, que hoje está no PDT, tem o Aldo Rebelo, entre muitos outros que fizeram críticas, o líder do partido do PCO, o Ciro Gomes, um monte de gente que falou, olha, estão viajando na maionese, estão criando uma narrativa para instaurar aqui um certo autoritarismo. E aí, não colou, tá? Já falei para vocês dessa pesquisa, mas matéria do Poder 360, só 18% acham que 8 de janeiro foi para dar um golpe. Quem fez essa publicação foi a Bárbara, que tem um canal, chama Te Atualizei, e escreveu: por que a tentativa de reviver o 8 de janeiro como um ato golpista não deu certo? Pois é, eu acredito que porque é difícil fazer uma narrativa e fazer com que as pessoas acreditem que idosos e pessoas pobres, que a maioria era pessoa mais pobre, com um pedaço de pedra e pau queria dar um golpe. Agora também a gente não pode ser hipócrita. Se tem uma coisa que eu não quero que vocês pensem sobre o nosso canal, é que tem hipocrisia aqui. A gente tem que entender também que essas pessoas que foram, o Clezão que morreu, e outras pessoas que foram, pessoas que entraram num ônibus lá na Bahia e foram para Brasília participar desse evento, também foram vítimas. Por quê? Porque teve sim gente que queria o caos. Agora não se sabe quem essas pessoas são quem. Quem queria? Quem são as pessoas que queriam que esses eventos acontecessem? Quem mais se beneficiou com o 8 de janeiro? O que o Bolsonaro ganhou com o 8 de janeiro? Quais vantagens que o Bolsonaro teve? Até que eu veja, nenhuma. Então, o Gilmar Mendes falou que o Bolsonaro foi o grande responsável pelo 8 de janeiro. Mas qual foi o benefício do Bolsonaro com o 8 de janeiro? Então, assim, tem muitos assuntos inacabados que não sei se algum dia a gente vai ter respostas. Mas quem sabe um dia apareça. Vamos falar da Globo, pessoal? Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta agora, uma enquete. Você acredita mesmo que a Globo vai fechar as portas? Porque eu vi uma turma aí na internet, no TikTok, galera da direita. A Globo tá acabando, vai fechar as portas, a pior audiência de todos os tempos. Gente,
a audiência hoje não justifica mais, não. Você está pensando que justifica? Tá errado. Então, antes de você falar, não, a Globo vai acabar, lembra de uma coisa: passou 4 anos do governo Bolsonaro. A Globo acabou? Não. Enfraqueceu? Lógico. Foi só por causa do Bolsonaro? Você sabe que as redes sociais foram um dos grandes motivos das pessoas não querer saber mais de Globo. Hoje eu entro numa rede social e vou ter a opinião daquela pessoa que eu me identifico com ela. Eu não tenho que me obrigar a ver o Bonner. Eu posso ver quem eu quero, que eu me identifico. Eu posso pegar um vídeo da Bárbara, do Tietolizei, ou eu posso pegar um vídeo, sei lá, da Jovem Pan. Eu posso escolher qualquer instituição aqui e entrar na internet e assistir. Então, o motivo da Globo perder toda a sua audiência não é só o Bolsonaro. É o povo que já não quer mais saber de Globo e de novela. Posso assistir Netflix, eu vou perder tempo assistindo novela da Globo? Não. Essa é a grande questão. Eu posso assistir Brasil Paralelo? Eu vou assistir Globo? Não. Então deu opções para as pessoas escolherem. Esse é o primeiro ponto. Agora, por que eu garanto para vocês que a Globo não vai acabar? O sistema é financiado. Vem cá. Recorde de patrocinadores. Com recorde de patrocinadores, o BBB 24 já supera 1 bilhão em faturamento. Então, o BBB nem foi lançado, vai ser lançado. A Globo está com a pior audiência de todos os tempos e tem recorde de patrocinadores. Quem são essas empresas que estão bancando a Globo? Porque vem cá, e os patrocínios, como diz a matéria aqui do UOL, são de 20 a 114 milhões. 114 milhões para o seu nominho tá ali no Big Brother Brasil. Tá? Com uma audiência pífia, porque ultimamente não anda tendo audiência. Teve até uma vergonha alheia num programa, não sei se é Fátima Bernardes, sei lá, um programa aí. Onde o pessoal perguntou: vocês estão animados com o Big Brother Brasil, povo? Né? Ninguém quer saber disso. Mas mesmo assim, BBB 24, 1 bilhão de reais em faturamento em menos de 10 dias. Como? O sistema se ajuda. Ou seja, você faz ali um investimento, você ganha uma isenção aqui, uma ajuda ali, mas vamos fomentar e fortalecer o sistema, ou seja, o governo mesmo. E aí, por que eu estou falando do governo, literalmente? Vamos ver? Dá uma olhada nessa matéria aqui. Globo já arrecada 3 bilhões em 2024. O valor é maior que o recorde, do que a Record, o SBT e a Band juntas em um ano. A emissora teve a venda completa do BBB 24 e no futebol brasileiro e já encaminhou as negociações para a Libertadores. Ou seja, por que eles fomentam tanto a Globo? A Globo ainda é um ecossistema de manutenção daqueles que defendem o atual governo que está aí. A Globo hoje é considerada a assessoria de imprensa do governo. A Globo é uma empresa inabalável. Agora, com o governo Lula, ninguém derruba a Globo. Então, se você acha que a Globo vai cair, vai acabar, esquece, meu amigo. Não precisa de audiência para ter recorde de faturamento. A Globo mostrou isso aí pra gente, tá? Vamos mais uma? Dá tempo de mais uma, né? Para não ficar muito extenso. Matéria da Folha de São Paulo, antigamente conhecida como Foice de São Paulo, lembra disso? Governo Lula admite dificuldade e promete planos de expulsão de garimpos em terra com cerco e aldeias. Terras indígenas, onde o garimpo cercou aldeias e para as quais não houve execução de planos de retirada de invasores durante o primeiro ano do governo Lula, foram incluídas numa lista de 10 territórios prioritários, um novo plano operacional de desinstruções de expulsão de não indígenas. Será apresentado ao STF, Supremo Tribunal Federal. É o que afirmou o Ministério Público dos Povos Indígenas, em nota enviada à Folha, em resposta a questionamento da reportagem sobre a ausência de ações de desinstrução nos territórios. Você não entendeu quase nada disso? Tá, a matéria é confusa mesmo. Deixa eu te contar. Na época do Bolsonaro, que o Bolsonaro saiu da presidência e o Lula entrou, a Folha de São Paulo e todos os jornais mostraram o quanto o Bozo era um grande genocida que comia os índiozinhos e que mais de 200 índios tinham morrido no último ano do governo Bolsonaro. E aí foi um movimento gigantesco
para que todos os jornais mostrassem para você a verdade sobre o que acontece no governo Bolsonaro e o quanto ele é genocida. Tá. Só que no governo Lula morreu mais de 50% a mais. Nenhum dos planos e projetos tão prometidos pelo Lula foram implementados. Ou seja, o que era ruim na gestão Bolsonaro ficou muito, mas muito pior. E a nota da Folha de São Paulo não é chamando de genocídio, Yanomami, isto ou aquilo. É só a dificuldade de tirar os garimpos das terras indígenas. O Ministério Público questionou o Lula. Por que o Lula não fez nada? Não, mas nós vamos nos adequar. Eu vou mandar um novo plano para o STF agora. Deu para você entender o porquê que eu falo para você que o sistema nunca vai acabar? Porque o sistema está com as raízes bem arraigadas dentro da própria Amazônia, ali dentro do Brasil inteiro, né? É isso que eu vejo, tá bom? Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Se está gostando aí, coloca. Fique até o final. Estou gostando. A gente tenta fazer um trabalho sério. Então a gente estuda muito para poder trazer conteúdo para vocês. A gente faz o editorial, a gente faz tudo isso. Então, você que entra nos nossos editoriais aqui, se no final você puder compartilhar, isso me ajuda muito. Se você puder mandar aí para os seus amigos, isso ajuda muito. Deixar comentários de críticas e de elogios. Os meus erros, eu gosto que você coloca aí as críticas aos meus erros, porque eu não sou dono da verdade, eu erro muito, mas a gente está aqui para fazer um trabalho independente, isento, sem estar dentro de uma bolha, criticando quem precisa criticar e doa quem doer e elogiando quando acerta também. Esse é o meu papel de fazer um trabalho independente aqui com vocês, de entender um pouquinho mais a política como ela é, tá bom? Obrigado, combinado? Te vejo aí mais tarde? Então tá, tem um encontro marcado, tá? A gente volta às 7 horas da noite. Eu quero bater um papo contigo aqui. Grande abraço.